Estar solteiro é uma bênção ou maldição? Por que romantizamos tanto o casamento e esquecemos de viver o presente? Não quero destruir as suas convicções. Quero te convidar para pensar comigo sobre a solteirice. No vídeo de hoje, iremos tratar sobre o conceito de solteirice, tendo como referência o que a Bíblia diz sobre o assunto. Estar solteiro é sinônimo de não estar comprometido com alguém fisicamente. No entanto, na cosmovisão cristã, o solteiro deve estar em um relacionamento sério com Deus. No contexto bíblico, ser solteiro significa que você tem 100% de disponibilidade para estreitar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Veja o que o apóstolo Paulo comenta sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 34. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Os solteiros se preocupam apenas em agradar a Deus. Isso é forte pra caramba, porque muitas vezes, estando solteiro, o jovem acaba achando que não é completo e que precisa urgentemente da sua metade. Muitas vezes busca por um relacionamento na tentativa de preencher a metade que falta. John Piper diz o seguinte, comentando sobre o capítulo 7 de 1 aos Coríntios: o que torna a sua solteirice tão grandiosa em sua mente? O que deveria torná-la tão grandiosa em nossas mentes? É porque a solteirice lhe ofereceu uma experiência única de devoção ao Senhor. É importante compreender que quando não temos um compromisso matrimonial, o que nos resta é apenas o compromisso com Deus, buscar agradar a Deus e amá-lo cada vez mais. Então, estar solteiro é um grande compromisso com o Eterno, primeiramente. Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Tudo indica que Paulo cultivava o celibato. Mas o que é isso? É ser solteiro e permanecer assim por vontade própria, não por falta de oportunidade. O apóstolo Paulo comenta, ou seja, ele não dita uma regra no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ao tecer um comentário, ele fala sobre o seu estado atual, o celibato. E nesse comentário, ele descreve as relações entre o marido e a mulher e entre o solteiro e Deus. No entanto, é importante destacar que, segundo o apóstolo Paulo, o seu estado civil atual era bom e ele mesmo manifesta o desejo que outras pessoas o acompanhassem nesse estado. No entanto, Paulo salienta que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, existem pessoas que não irão se casar e existem pessoas que irão se casar. É como se Paulo estivesse parafraseando isso. Tem aqueles que irão se casar e tem aqueles que não irão se casar. Nem todos irão se casar. Isso é fato. É importante destacar que Paulo não disse que não é para as pessoas se casar. Ele recomenda o casamento, disse que o casamento é bom, mas tem algumas pessoas que não têm a vocação para o casamento, o dom para o casamento. E aqui quero conectar isso a Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês que estava noivo de Regine Olsen, mas decidiu romper o seu noivado, pois segundo ele, a sua vocação não era o casamento, sua missão de vida era o pensamento. Uma pergunta então pode surgir: casar ou não casar? A forma como alguém responde a esse dilema pode refletir o seu estágio existencial, o estágio em que se encontra. O apóstolo Paulo ainda orienta em 1 Coríntios 7, 9: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É importante ressaltar que o casamento pode ter um viés ético. Em alguns casos, pode ser apenas uma mera conveniência e até pode ser moeda de paz
para nações que estão em conflito. Em contexto contemporâneo, o casamento pode ser simplesmente um ato para aceitação social. Imagina quantas pessoas se casaram só por pressão, seja dos pais ou da sociedade. Algumas pessoas podem pensar: todo mundo que eu conheço tá namorando, eu tenho que namorar também. Calma, jovem, cuidado com a inveja, mas esse tipo de inveja é boa, é o que dizem. E quem acha um pecado capital bom, tire suas próprias conclusões. Você não tem que iniciar um relacionamento só porque todo mundo está fazendo isso. É importante se questionar: o que eu quero para a minha vida? Os eunucos e a missão singular. Tem um texto desafiador e que não tem uma interpretação tão fácil, que fala também sobre o tema. Fariseus perguntaram a Jesus sobre o divórcio, se era lícito um homem repudiar sua mulher. E quando os fariseus lançaram a questão que nem todos deveriam se casar, Jesus respondeu o seguinte: Mateus capítulo 19, versículo 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus simplesmente expôs uma questão interessante. Não se casar é apenas para aqueles a quem isso é dado. Por exemplo, ao profeta Jeremias, isso foi dado. Em Jeremias capítulo 16, o próprio Deus falou com Jeremias para ele não se casar, e ele não se casou. O texto que lemos de Mateus 19 vai destacar que há eunucos, em primeiro lugar, de nascença, homens que nasceram sem genitais ou com má formação genital. Segundo, feitos pelos homens, para serviço dos reis, geralmente, principalmente para cuidar de harém de mulheres. Homens eram feitos eunucos, sim, eram castrados. Terceiro, outros que se fazem eunucos é a questão que queremos tratar. Existem pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, cultivam o celibato, e assim também como Jeremias, o qual citamos, cultivam uma vida de devoção exclusiva a Deus. O texto de Mateus, que contém as palavras de Jesus, não diz isso, mas eu, poeticamente, interpreto assim: se o irmão é solteiro, claramente o irmão é um eunuco de Cristo, por enquanto. Esta é a única missão do irmão, sem preocupação com mais nada. Não estou dizendo que você não precisa de ninguém e que não deva desejar o casamento. Tô querendo dizer para você que você não deve decidir conhecer alguém só pela pressão social. É de suma importância, tanto para meninos quanto para meninas, a oração, a conexão espiritual com Deus antes da conexão física com alguém. Então, se não temos conexão física com alguém, uma pessoa, é de suma importância que a nossa conexão espiritual com Deus, o qual devotamos a nossa vida, seja realmente firme e forte. Então, a próxima vez que você estiver naquele jantar de família ou naquele almoço de domingo, reunido com todos os seus familiares, e uma tia ou um tio disser: "E você vai ficar pra titia, e você tá encalhado, tá encalhada, né?" Aí você vai simplesmente responder: "Querido tio, querida tia, eu estou em um relacionamento sério com Deus. O que vier é lucro." Porque na sociedade, se uma mulher passa dos 30 anos e não se casa, é ficar pra titia literalmente. E um homem, se ele não busca se relacionar, conhecer mulheres logo com seus 20, 25 anos, começam a questionar sua sexualidade. Mas, no entanto, existem rapazes e moças que simplesmente decidiram que ter alguém para ser sua companhia é só um detalhe. Colocaram no seu coração, acima de tudo, cultivar um relacionamento sério com Deus. Você pode sim buscar um casamento, buscar conhecer pessoas. Isso não é proibido por Deus, isso é bíblico, mas é importante apreciar a vida de solteiro, no sentido de que temos todo o aparato para ter um relacionamento sério com Deus e somente com Ele. Você pode sim, como falei, procurar alguém, mas essa busca não deve ser a nossa maior busca. Eu tenho que encontrar alguém, eu tenho que encontrar uma pessoa para compartilhar a vida comigo. Eu acredito que essa busca deve ser secundária, porque é apenas um detalhe, porque tem gente que para com tudo literalmente na sua vida e foca em conhecer
conhecer pessoas, porque tem a premissa, tem a ideia que se não tiver alguém, a sua vida vai ser vazia e solitária. Mas se estamos solteiros e estamos com Deus, a nossa vida não vai ser vazia e solitária, ela vai ser cheia de Deus. E ter uma pessoa ao nosso lado vai ser uma questão que vai vir para somar. É como se fosse um bônus. Antes de sair por aí buscando alguém para preencher o seu vazio, busque a Deus. E não venha com essa história de flertar com Deus. O flerte é superficial, é literalmente uma indecisão. Quem flerta geralmente oscila. O que Deus quer de você é amor, e amor é decisão. Se Deus preenche vazios, Deus basta. Um amor romântico com alguém seria lucro, não é mesmo? Ame a Deus acima de todas as coisas.